Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Além, o podcast que faz a diferença na vida das pessoas. Hoje, com mais um episódio da segunda temporada, das pessoas que fazem a diferença na cultura. Hoje com uma convidada ímpar. Estou aqui antes com a minha colega Ciane Meneguzzi Pistorello e hoje a nossa convidada é Odelta Simonetti. Ela que é professora, pesquisadora de teatro, faz teatro na rua, no teatro mesmo, em escolas, e ela vai contar um pouquinho dessa trajetória para a gente. Seja muito bem-vinda, Odelta. Muito obrigada, Ciane, Neuza, é um prazer enorme estar aqui com vocês, para a gente trocar um pouco de ideias, né? Não, a gente que agradece realmente e acompanhar a tua trajetória, olha, foi bem inspiradora. Eu quero dizer que já te conhecia, mas, né, a gente vai a fundo conhecer a pessoa e vou dizer que realmente você inspira e parabéns por toda a caminhada e por que você já representa na cultura de toda a nossa região e fora da região, né? Representa na cultura da nossa sociedade. Obrigada, para mim é uma honra, sim, eu sempre acho um pouco complexo a gente falar da gente mesmo, assim, me parece um tanto difícil e tal, mas te agradeço muito as palavras, eu acho que quando a gente, eu tenho a felicidade de poder fazer algo que para mim representa, tem um significado, né, então, para mim o trabalho, ele é um prazer e eu me sinto muito realizada, ele fala muito de quem eu sou, né? Então eu me sinto, que nem eu disse, me sinto muito privilegiada de poder fazer isso, de poder ganhar a vida com isso, né? Ainda por cima, né? E eu acho que é importante a gente ter sempre esse pensamento de que a cultura, né, que a arte, ela atua num outro nível das pessoas. Então, isso sim pode transformar o mundo. Por que as pessoas precisam de arte, Odelta? Então, né, que nem a gente estava conversando antes e veio essa frase, agora eu vou repetir, né? Vai lá. Magnífica. Eu não sei se eu lembro direito, mas é algo do tipo que a arte, ela realmente, ela nos possibilita viver, ao invés de apenas sobreviver, né? Num mundo tão corrido, num mundo onde a gente precisa ser cada vez mais produtivas e nós, mulheres, ainda mais, né? Porque nós temos multitarefas, nós temos terceira jornada, segunda, terceira jornada, então, nesse mundo muito corrido, às vezes a gente esquece de olhar para o mundo, exatamente, né? De olhar para o mundo com um outro olhar, com o olhar da tua subjetividade, da tua sensibilidade, do teu humor, da tua criatividade, né? Você se abrir para novas experiências, ir assistir um teatro, algo que talvez não esteja na sua rotina, ou claro, né, você não costuma fazer. Mas você se abrir para essas novas experiências, e eu falo do teatro muito porque é a minha área, mas isso é música, é literatura, é artes plásticas, qualquer manifestação de arte, Odelta, né? Mas para isso precisa se reconhecer, né? Antes de ir para todos esses ramos, a gente tem que se conhecer um pouquinho, porque senão não sai desse lugar. Porque você sabe também que é isso, né? A gente se enxerga na arte também, né? A gente representa a sociedade que somos, né? Então a gente se enxerga muito vou ver um quadro e nele tem uma paisagem que me leva para algum lugar, que me transporta daqui, que me fala coisas, que me desperta sentimentos. Então é muito um contato de quem nós somos, no mundo que a gente vive e como que a gente se relaciona com esse mundo, né? E a arte sempre fez parte da tua vida ou quando é que ela começou a fazer um significado diferente? Transformou um pouquinho? Então, não tenho artistas na família. Olha. E também não foi uma coisa assim muito estimulada, porque a gente estava preocupado em sobreviver na época, né? Nós, Vem de uma família humilde. De uma família muito humilde. A minha mãe era uma pessoa que
que sempre foi doente, então eu tinha vários irmãos, né? Então, assim, a gente... se eu puder te dizer quando, eu tenho o dia. Olha, que legal! Divide com a gente, então. Porque eu tava na 6ª série, era 6ª série na época, tá? Não é 6º ano. 6ª série, e também nós tínhamos uma disciplina que era Educação Moral e Cívica. Perfeito. Resquícios da ditadura militar, né? É verdade. Então, a gente tinha Educação Moral e Cívica, e eu lembro que aquela prof era tão legal. E ela fez uma atividade que a gente ia ter que fazer uma peça de teatro. Uau! E aí eu lembro... E era para apresentar na sala mesmo para os colegas. E eu lembro que eu super mega pensei em figurino, decorei minhas falas. Eu peguei uma almofada da minha mãe e fiz um bundão. Então as pessoas começaram a rir de mim. E naquele momento me caiu uma ficha de dizer, é isso, quero fazer isso da minha vida. Eu fui pro recreio com a almofada e joguei, e eu não fazia ideia de que o que eu estava fazendo era teatro e ainda mais palhaça, né? Então, eu acho que esse foi o start, assim, que me fez, eu tinha 12 anos, me fez eu querer isso, né? Não foi tão simples chegar até aqui, mas sempre foi meu objetivo, assim, eu sempre estava lá, ó, estava na mira. Eu imagino, não foi ontem, fazem alguns anos. E como é que foi? Quais foram as buscas a partir disso, Adelta? Então, você sabe que para fazer teatro a gente precisa se conhecer muito, né? Para fazer palhaça. A palhaça. Por quê? Porque a palhaçaria, ela lida com o nosso ridículo, né? Então, tudo que me é inadequado para palhaça é ótimo, porque ela vive nesse lugar do não convencional, do que não se ajusta a um estereótipo. Então, ela tá sempre um pouco deslocada, né? Ela sempre vai... Se ela tiver... que tá falando aqui com vocês e vocês pedirem, vamos testar o microfone, ela vai ela vai testar o microfone, porque ela vive nesse universo paralelo do ingênuo, do tolo, né? E para nós mulheres é sempre uma questão a gente lidar com o nosso ridículo, né? Porque a sociedade sempre nos exige uma certa perfeição. Exato. A postura. Né? Uma postura. A postura, a gente tem que estar... A gente não pode envelhecer. Exato. A gente não pode engordar. A gente não pode estar fora de um padrão que a sociedade masculina, hétero, nos disse que era o padrão, né? Que isso era bonito e isso aqui não é bonito. Então, a gente ficou muito nisso. A minha filha, essa semana, me disse, ai, mamãe, a gente estava vendo aquele filme da Cinderela, que a menina tem a cintura desse tamanho. E ela me disse, ai, mamãe, eu acho tão bonita a cinturinha fininha, assim. Eu disse, é bonita, filha, mas outros tipos de cintura, outros tipos de corpos também são bonitos. A gente tem que, né, aprender, então... Enfim, mas voltando a palhaça, né, ela é desse lugar aí então assim, se eu sou um pouco mais cheinha, vai ser ótimo para minha palhaça. Eu vou usar isso como um recurso cômico, né? E eu vou aprender isso para mulher, para mim, foi libertador, né? Porque, tinha coisas que eu não aceitava muito em mim e tal, que eu comecei a usar na minha palhaça, ou questões assim, eu tenho uma palhaça que ela é rock and roll, a Harley Davidson. Ela tem uma moto, ela tem o braço todo tatuado, ela tem, né, ela é super rock and roll, ela toca guitarra e tal. E quando isso veio, não foi uma coisa premeditada, né? Tanto que eu tinha uma proposta de montagem, quando eu vi eu tinha outra, o resultado Tava nascendo foi outra. E a arte também tem muito isso, né? A gente não consegue controlar para onde que vai, né? Ela vai para onde ela quiser nos levar. A criação artística, né? Eu falo. Mas, então, para eu... durante essa pesquisa, esse trabalho com palhaçaria, eu tive que olhar muito para mim e principalmente para os meus defeitos. defeitos. Aí, as minhas inadequações, né? Supostas inadequações. Que você achava. Exato. E que a sociedade me disse que era e que eu aceitei que era. Né? Então... E a palhaçaria também feminina...
ela tem um funcionamento um pouco... Eu não sei se eu respondi a tua pergunta sobre a gente... porque para finalizar esse assunto, enfim, eu acho que quanto mais a gente se conhece, melhor artista a gente é e muito melhor palhaça, porque a palhaça não é uma personagem que eu inventei, ela é uma sátira de mim mesma, né? E hoje em dia a gente vê essa questão do humor... tão polêmica, né? Exato, delicada. Delicada e até até onde a censura, até onde vão esses limites. Eu tenho uma opinião muito clara que é para mim, é para o meu trabalho e é uma questão muito pessoal e minha. Que eu gosto do trabalho onde eu sou a ridícula. Eu me exponho, eu falo das minhas imperfeições e você, através do meu olhar, vai reconhecer as suas. Claro. Agora, aquele humor que aponta o dedo e diz você é assim, isso, né? Dói, né? Eu não acho graça, eu não consigo, eu já tô num outro lugar onde também o humor também já tá mudando, né? Então, Sim. Então é isso, a gente também tem que ir acompanhando as coisas evoluindo no mundo e o humor também vai evoluindo. Então, eu lembro... da minha época de criança, de ouvir muita piada racista e até como mas é só uma brincadeira, a gente sabe que a gente vive numa região muito... que essa questão racial ainda é muito forte, apesar de dizerem que o racismo não existe na sociedade, né? Ele existe e muito ainda. Então, são várias questões, né? Mas se conhecer, se olhar... E olhar também a tua relação com o mundo como é. Mas antes de vir a Harley, antes do que tu estás fazendo hoje, que a gente quer saber depois mais detalhes, tu foi em que direção? Tu foi fazer curso de teatro? Em que direção tu foi quando tu descobriu que era ali o caminho? Da 6ª série, pra onde que eu fui Isso da 6ª série? Isso aí. Então, sempre ficou aquela questão, mas eu morava em Garibaldi, e nos anos 80, em Garibaldi, não tinha curso de teatro, não tinha professor, não tinha, né? Mas isso sempre ficou, assim, eu brincava muito de teatro com as minhas bonecas, né? Minha mãe era costureira, então ela fazia umas bonecas de pano, uns bonecos, porque daí eu podia fazer o menino e a menina, brincar. E no 2º grau, que daí também não era ensino médio ainda, era 2º grau, fiz uma turma de amigos e naquela época foi um professor de teatro para Garibaldi, um professor de Minas Gerais, o Sidney do Carmo, querido, meu primeiro prof de teatro. Legal. E a gente fez um grupo, assim, meio sem querer, vamos fazer a oficina, daí a gente fez a oficina, daí da oficina a gente fez um grupo. O grupo existe até hoje, gente, de 98 até hoje, é o Hora Vaga de Garibaldi, que ainda circula com espetáculos e tudo. Então, desse grupo, né, eu fiquei até 2013 nesse grupo, a gente viajou por vários lugares da América Latina, então, assim, a gente ia com o cenário no bagageiro do ônibus até o Chile, 36 horas. O professor ficou lá. Ele ficou por alguns anos. Hoje ele voltou para Minas. Ele mora em Minas, mas ainda tenho contato com ele, enfim, um amigo para a vida, assim. A gente, nesse período do grupo, a gente também contratou outros diretores, né? Ai, que legal! Os diretores de Porto Alegre, que vinham Então, a gente trabalhou muito tempo com alguns diretores, montamos espetáculos e viajamos bastante. E aí, nisso, eu não vivia do teatro, né, gente? Tanto que o nome do grupo é Hora Vaga, porque a gente fazia teatro nas nossas horas vagas. Então, sexta-noite, sábado, o dia inteiro. Daí, o domingo, a gente tinha de folga pra gente. Era uma jornada... Energia. 6 por 1, né? Mas durante a semana eu trabalhava num escritório de uma empresa. E sempre era uma questão, para mim o teatro nunca foi um hobby, sabe? Era sempre assim, eu tô fazendo isso aqui porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso me manter de alguma forma, mas o meu objetivo tá aqui. Né? Perfeito. Então sempre... Mas também era sempre uma questão quando tinha que sair para ir para algum festival e ficar fora um tempo. Era sempre um malabarismo muito grande que tinha que fazer. E, será que eu não vou perder o emprego? Se eu preciso desse trabalho aqui em Garibaldi, eu não consigo me manter, né? Só com teatro, enfim.
Foram 10 anos, assim, Nossa! nessa função. Determinação, né? Foram 10 anos, mas 10 anos que eu comecei, eu também estava construindo minha carreira nas artes cênicas, Claro. né? E eu recebi uma proposta para trabalhar, então comecei a conhecer um pessoal aqui de Caxias do Sul, que também fazia teatro. Eu vinha sempre assistir o Caxias em Cena, né? Eu vinha de Garibaldi para cá. E aí eu fui convidada para trabalhar num projeto de palhaços de hospital, os Médicos do Sorriso. E aí eu me mudei para Caxias. Olha, a louca, né? Larguei meu emprego. Disse, bom, se não for agora, não vai ser mais. Coragem. Larguei, eu ganhava um valor Bom. razoável e principalmente certo, né? No Fixo. final do mês. Estável, né? Estável. Mas eu percebi que se não fosse naquele Era o momento, era o momento. Então, me joguei do penhasco e a gente sempre tem duas opções. Ou a gente se estatela no chão ou a gente voa, né? Então, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Uau! Foi ter feito isso, porque me permitiu, né, viver isso no meu dia a dia, né? Não viver só isso nas minhas horas vagas, no meu final de semana, ou naquele pequeno período que eu tinha para ir fazer uma apresentação ou outra e tal. Eu podia me dedicar a isso. Isso para mim foi a realização, assim, uma realização muito grande, né? E cá estou. Trabalhei vários anos nesse projeto de palhaço de hospital. Hoje não trabalho mais, né, nesse projeto. Hoje eu tenho espetáculos, eu circulo com os meus espetáculos. Eu dou oficinas de teatro. Já fui tua aluna. Bons tempos, né? Muito bons tempos, assim. Sou pedagoga também. E também estou produzindo agora esse encontro de palhaçaria feminina, né? Que para mim é a realização de um outro grande sonho, assim, né? Conta para nós aonde vão esses espetáculos, como é que é? Tu atinge escolas também? Também. São várias vertentes, tá? Então, assim, eu sou minha própria produtora, né? Então, às vezes eu compartilho produções de projetos com outras produtoras, mas quem vende os meus espetáculos sou eu, quem produz sou eu. E aqui em Caxias a gente ainda não tem um mercado super fortalecido, onde um artista pode contratar um produtor para fazer só para produzir ele e tal. Então, a gente sempre se envolve na produção também, né? A gente precisa desse trabalho prévio para o outro trabalho do palco poder acontecer, né? Não é... É plantar para você colher. Então, eu trabalho na produção, né? Estou sempre atrás de como é que posso viabilizar apresentações dos meus espetáculos. Então, vendo para prefeituras, para entidades, para empresas privadas, para o governo em todas as esferas, via projetos de lei, via projetos de incentivo, editais, vendas diretas, né? Circulações. A gente tem o Sesc aqui que atua muito também junto com a cultura, né? Então, o Sesc também é um grande parceiro dos artistas, né? E eu me apresento onde for, né? Onde o teatro me levar, eu vou, né? Agora, no final do ano passado, fui para a Feira de Santana, na Bahia. Legal, beleza. Com cenário despachado no avião ali, numa parte, maleta, de um lado muito... E isso também é uma coisa muito bacana, né? Nessa vida que eu tenho. Que também é um pouco... tem dois lados, né? Porque eu sou muito caseira, eu gosto muito de estar em casa, mas por outro lado eu gosto dessas escapadas do cotidiano que eu tenho de ir para um dia estar num lugar, outro dia estar em outro lugar, conhecer pessoas, conhecer, né? Absorve novos personagens até, né? Exato, outros públicos, né? Então, tudo isso é muito rico, assim, pro artista que é um observador da vida, né? Tô conversando com vocês aqui, mas eu tô vendo como é que são duas podcasters, né? Vai que eu tenha que fazer uma personagem podcaster. Por que não, né? Então, é isso. O mundo é a nossa fonte também de inspiração, de pesquisa.
né? E como é que foi no início, lá na sexta série? A família apoiou, não apoiou? Como é que foi os primeiros passos? Nem falei pra eles, eu acho, assim, porque a minha infância foi um pouco, como é que eu posso dizer? A minha mãe era mais doente, como eu era a irmã mais velha, eu tinha que cuidar dos irmãos mais jovens e tal. Quando ela faleceu, eu tinha 13, então também bem nem tive jovem. tempo de pensar. Foi um hiato ali que eu nem tive muito tempo de pensar. No segundo grau que retomou, assim, parece que foi né? E o meu pai sempre esteve nas minhas apresentações e tal, né? E ele, as primeiras vezes que a gente saía no jornal, ele ficava assim... Orgulhoso. Muito orgulhoso. Legal. E nunca teve a timidez? Nunca fez parte de ti? Sim, no segundo grau eu não conseguia ler para a turma. Eu começava a ler, né, um trecho de um texto e a minha voz começava a gaguejar e eu não conseguia, ficava muito nervosa. E aí o teatro, é isso, eu ainda sou uma pessoa tímida, mas o teatro me deu muitas ferramentas para eu conseguir lidar com isso, né? Então hoje eu criei facilidades de me comunicar porque eu treinei, porque eu exercitei, porque eu, né, fiz um processo ali, né? Não é por passe de mágica. Não é mágico. Né? Ô, Delta, e como é que é hoje quando chega alguém perto de ti com timidez ou o primeiro sorriso que tu arranca de alguém? Como é isso? É incrível. Conta pra nós. Gente, é incrível, assim. Eu acho que é isso que nos alimenta, sabe? Você ouvir uma gargalhada, você provocar uma gargalhada, gente, eu me sinto, assim, a rainha. Juro, me sinto uma pessoa a mais poderosa do mundo, né? Porque... Primeiro, toda a complexidade que tem de você criar o riso. É toda uma estrutura que não é só... faz aí qualquer coisa, palhacinho. Não é. É complexo. Dos dias de hoje é mais complexo ainda. Né? Né? E também fazer um tipo de humor que fale sobre você também, sobre o tipo de artista que você é, sobre o impacto que você quer provocar no mundo, né? Então, tem muito isso também. Mas é isso, eu me sinto assim poderosa quando eu consigo fazer o meu melhor, dar o meu melhor para o meu público. Para mim se resume a isso, o meu público, a gente tá ali nesse momento que para mim acontece algum tipo de magia que eu e o meu público a gente combina. Eu vou falar uma mentira e vocês vão acreditar, a gente vai brincar nesses 50 minutos que dura o espetáculo, a gente vai voltar a ser criança e a gente vai brincar, tá? Eu vou dizer uma coisa, vocês vão acreditar no que eu tô falando e vocês vão jogar comigo, a gente vai se divertir. Então a gente meio que volta a ser criança. Como é que a gente fazia quando criança? Vamos brincar de casinha? Então tá, ó, aqui tá o café de você, mamãe, não sei o que, não sei o que. Então a gente criava esses mundos e a gente embarcava nessa fantasia, né? Uhum. E era um momento... Como era bom ser criança, né? Era um momento que a gente entrava muito em conexão, acho, com a gente mesmo, né? E ficando ali no aqui e agora. Hoje a gente... bati a mão aqui, agora ele vai me xingar. Vai não. Hoje a gente vive muito num mundo que não é o aqui e agora, que é aqui na rede social, que é aqui vendo coisas, você recebendo informação o tempo inteiro. E aí o nosso cérebro também vai mudando de velocidade, a gente vai se acostumando a isso, e muitas vezes a gente não tem mais aquela paciência de contemplar uma árvore, por exemplo. É verdade. Né? E não estou falando de ser bicho grilo, né? Não é nesse sentido, mas de você ver uma formiguinha caminhando, entende? Esquece das coisas simples, então. Exato. Você sabe que ter me tornado mãe me puxou de volta para esse lugar. Resgatei muita coisa da minha infância, né, com a maternidade, mas também me levou de volta para esse lugar, porque era uma época, coincidiu muito, eu tive a Olivia, aí daqui a pouquinho, quando ela tinha 2 anos e pouco, deu Covid, então assim, eu meio que emendei ficar com ela, que foi muito legal, mas
também teve um outro lado que não foi tão legal, mas que eu estava lá e eu não tinha o que fazer. Era a minha única opção era viver aquele momento. Então eu abri o meu olhar para essas pequenas coisas de novo através do olhar. Tu vê que eu sou gringa, né? Eu vou batendo nas coisas. Mas através do olhar da minha filha, ela me puxou de volta para esse lugar de contemplar. E eu não estou dizendo para você ficar o dia inteiro observando pássaros. Não, mas a gente ter um tempo para a gente parar e a gente pensar, ou se deixar tocar. Exato, estou aqui, que legal que eu estou vivendo esse momento, que legal. E a natureza, ela me ajuda muito a chegar nesse lugar. Eu estar perto da natureza me ajuda a me conectar assim comigo mesma e com esse lugar. É o teu momento. É. E qual foi a maior dificuldade hoje, olhando para a tua história? A parte, assim, aquela questão que, puxa, me transformou, me modificou. Porque muitas pessoas acreditam que ser artista é fácil, Vai tomar uma água agora aqui. Vai lá. Ser artista não é fácil, mas todo mundo tem capacidade. Sim. Então, você precisa desenvolver muitas habilidades, sabe? Você precisa ter habilidades artísticas, mas também habilidades de gerenciar a própria carreira, né? De saber lidar com as finanças, porque é uma carreira muito instável, né? Num mês eu posso ganhar super bem e no outro mês eu posso não ganhar talvez nada, ter que usar aquele dinheiro. Então, assim, é muita instabilidade financeira que você tem. Claro, com o tempo, você vai entendendo, né, quais são os caminhos, mas quem está começando enfrenta bastante dificuldade nesse sentido, né? Então, para mim, a questão de ter saído de um emprego onde eu tinha uma estabilidade financeira e ir para esse mundo um tanto incerto, me gerou um medo, mas eu acho que esse medo, ele também tem que ser canalizado para uma ação, né? Ok, tô com medo, então vamos lá. O que eu vou fazer para não passar por isso? Exato. E existem alternativas, né? Mas a sociedade que a gente vive, infelizmente, ela ainda enxerga o trabalho do artista como talvez algo que não seja tão necessário para a vida, né? Se eu ficasse sem arte, a gente ouviu muito isso há um tempo atrás, né? Inclusive de figuras políticas, né? De que artista é vagabundo, de que a gente não precisa de artista. Porque como que a gente passaria a pandemia? Pergunto a vocês. Sem as nossas séries para assistir, sem o trabalho, né, dos atores, dos diretores, dos músicos, de livros para ler. Livros para ler. Então, como que a gente iria passar por isso? Ok, talvez ninguém morresse de tédio. Ou nem falo de tédio, mas não morresse de pobreza espiritual, né? Enfim. Mas definhasse, né? Não conseguiria atingir potenciais que nós, como seres humanos, podemos, né? Eu acho que o período de maior dificuldade talvez tenha sido mesmo a pandemia, gurias, porque foi uma questão assim de um dia para o outro, a agenda caiu toda. Imagina. Né? Que por tempo indeterminado, ninguém sabia o que ia acontecer. Eu com uma bebê pequena em casa, querendo muito voltar, né? Porque essa também era uma questão minha quando eu engravidei. Como é que eu vou fazer eu quero retomar, né? Quero conseguir conciliar as coisas, não quero largar a mão disso, que também é muito importante para mim, né? E aí, a pandemia, então, e lembro que junto disso também a gente teve um retrocesso cultural, assim, político muito grande em Caxias, né? Mudou um governo para o outro e ele cortou muita verba da área da cultura, então vários projetos que iriam ser realizados também foram cortados. E meio que juntou tudo isso numa meia depressão pós-parto e complicado. Juntou tudo. Então, para mim, talvez esse período tenha sido mais complexo. E vou dizer para vocês que eu estava num lugar privilegiado,
com uma casa, com um pátio, com possibilidade de, mesmo não trabalhando, não passei necessidade. Então, assim, num lugar de muito privilégio, ainda assim, me senti muito fragilizada, né? Nesse período da pandemia. E pós-pandemia também, ó. A gente teve que ralar para conseguir voltar. E voltando. Estamos voltando ainda, Legal. assim. Eu acho que Eu só me questiono a adolescência. Sai de casa, larga o trabalho que estava estruturado e vai ser palhaça nos hospitais, né? Conseguia viver só disso ou tu teve que te instrumentalizar com outros trabalhos para poder dar conta no primeiro momento? Não com outros trabalhos. Eu sempre quis me manter dentro da área da arte, do teatro ali. Então, claro, eu trabalhava no hospital e na época era um projeto muito bem estruturado. Nós éramos contratados por essa rede esse plano de saúde que tinha esse hospital e nós éramos remunerados. Então, não era um trabalho voluntário, né? Então, tinha uma parte disso, mas concomitante a isso, eu também fazia eventos, fazia porta de loja, fazia o que viesse para fazer, a gente fazia. Eu lembro que na época a gente apresentava bastante em eventos, fazendo animações e tal. Depois de um tempo, e olha que interessante, né? Foi dentro do hospital mesmo que me despertou essa faísca da diferença do humor do homem do humor feito por homem e o humor feito para mulher. Mas aí, a partir disso, criei um espetáculo com mais 2 palhaças. A gente começou daí a também viajar com o espetáculo, ter esse trabalho, ter os eventos. E a gente ia fazendo o que aparecesse, fazendo alguma coisa de audiovisual, de o que surgisse de trabalho dentro da minha área, assim, de atuação. Conseguiu ficar focada. Porque era bastante energia e eu queria colocar essa energia para isso. Então, além de desenvolver habilidades, porque eu sempre quis aperfeiçoar e aprimorar meu trabalho ao longo do tempo, né? Então, que bom que eu nunca parei, né? Então, acho que um ator, uma atriz tem que saber fazer algumas coisas além também, né? Desenvolver outras habilidades. Saber cantar, saber dançar, saber tocar um instrumento. Perfeito. Não precisa ser tudo isso, mas tem que ter... Eu, por exemplo, como palhaça, tive que aprender números de mágica, né? Legal. Malabarismo. Então, assim, são outras atividades que também demandam um tempo, mas que são importantes para você desenvolver um bom trabalho, na minha modesta opinião. Então, é isso. E assim, nem sempre você tá bem. E como é que você lida isso? Porque o palhaço tem que estar sempre bem. O artista também, né? Ninguém vai para um espetáculo para ver algum momento que não está legal. Como enfrentar isso, né? Na frente de todo mundo que te acompanha, aquele momento que tu não tá legal, como se transformar para entregar a arte para a sociedade? Então, eu posso falar da minha experiência, né? Com certeza. Cada artista tem também seus processos. Então, para mim, a arte, ela é muito curativa. Ela ela tem esse efeito curativo em mim, que também pode ser uma coisa ali do momento, né? Eu lembro muito quando eu trabalhava no hospital, como era um trabalho quase que diário, tinha períodos realmente que eu chegava lá, o ambiente hospitalar também é um ambiente muito delicado, difícil, né? É difícil, pesado. Mas quando eu botava meu jalequinho de médica de sorriso, quando eu pintava meu rosto, parecia que eu estava abrindo um parênteses aí nesse momento, onde eu me permitia esquecer do que eu estava passando, das minhas dificuldades, e aproveitar e me deixar também atingir por aquilo, e a arte sempre me atingia, sempre me impactava e me levava para esse outro lugar. E esse outro lugar ali não existe sofrimento, né? Esse outro lugar é um lugar de alegria, de exaltação, de... A entrega, né? Eu acho que é isso, a arte sempre teve esse impacto sobre mim, né? E depois, ok, acabou... Vamos voltar para a realidade, porque os problemas continuam aqui, né? Não é ignorar que eles estão aqui, mas é a gente se dar e dar para o outro também esse tempinho. É isso que eu questiono, hospital. Uns recebem
bem, acredito. Outros ficam mais reticentes. Como é que foi essa realidade, Odelta? Foi muito curioso, porque esse hospital que a gente trabalhava, ele não tinha crianças. Ele não tinha ala pediátrica quando a gente fazia esse trabalho, quando eu participei do projeto. Hoje eles já atendem alas pediátricas. Eu fiz uma época no Hospital Geral que era ala pediátrica, assim, também, que é outro jogo com criança. Então, nesse hospital onde não tinham crianças, tinha muitos idosos, né? E claro, o público dos mais variados, né? Menos criança. Então, quando você via lá 2 palhaços dentro do hospital, você passando por aquele momento tão difícil, né? Onde ali tem, sei lá, um familiar teu tá internado, ou você mesmo tá ali internado, tá? O que esses 2 palhaços querem comigo? Vão me dar mão, vão me dar um choque? Vão me jogar água na cara? O que vão fazer comigo, né? Perfeito. Que tipo de palhaçada é essa, gente? É a primeira coisa, né? Não de todos, não da maioria, mas também tinha muito uma postura do artista que estava ali, que tinha estudado para estar ali, que não era qualquer pessoa. Nada contra o voluntariado, mas às vezes no voluntariado a gente não tem tanto esse compromisso com a técnica, com a abordagem, então às vezes, e eu não quero dizer que é sempre, mas em alguns casos tem esse despreparo e às vezes o tiro sai pela culatra, como a gente fala, né? Então tinha muito também da postura da dupla de palhaços, né? A gente tá ali, a primeira coisa é você olhar o ambiente. Você ter essa sensibilidade de perceber o que está acontecendo. Não vou entrar, não sei o quê. Não, eu vou perceber o que está acontecendo. Eu vou entrar, eu vou botar a cabecinha assim. Bom dia, né? Talvez não seja o momento de estar aqui e tal. Tá vindo um paciente ali passeando com o soro dele e tal. Vai passar para ele, bom dia, levando essa senhora para passear, não sei o quê, fazer alguma brincadeira ali. Então, assim, começava com um jogo muito sutil, né? Se a pessoa não quisesse, não tinha sensibilidade, não tinha. Tanto que até uma vez a gente fez um quarto e eles eram duplos. Tinha um senhor que queria e outro senhor que não queria. Aí o senhor que não queria estava no laptop, assim, trabalhando. E o outro estava super querendo, né? E a gente fez uma barreira invisível, onde ele não podia ouvir os jogos que a gente fazia. Daqui a pouco ele estava assim, ó. Que legal. Então, e também são esses pequenos momentos que também acho que são esses parênteses que a gente consegue colocar nesses momentos de dor, de sofrimento, onde o riso, a alegria, nem que seja por, sei lá, 2 minutos que demore esse atendimento que a gente fazia nos quartos, e não só para os pacientes, É verdade. para os familiares, para a equipe que trabalha no hospital, para aquela mulherada toda, porque a grande maioria é mulher, né? E quem está ali com a mão na massa mesmo é a mulherada, né? Então, essas pessoas também precisavam desses momentos porque onde vivem toca o intocável, né? É naquele momento. Que bonito isso, né? Bonito, né? Saiu agora. Olha ali, hoje estamos inspirados. É isso aí. Mas eu acho que tu acessa ali esse lugar que, né? Que a figura do palhaço, eu acho que tem uma permissão para acessar esse lugar. Quando for com delicadeza, quando for com sensibilidade. Porque primeiro a gente se aproxima. A gente pede permissão. Quando dão permissão, aí a gente tenta conquistar. Para ver que a Odelta não é uma palhaça qualquer, ela é a palhaça. A Harley Davidson, não. É muito estudo. Não, eu acho que quando a gente faz o que a gente ama e a gente quer entender e a gente quer melhorar e a gente quer fazer cada vez se desafiar também, a gente procura entender o porquê das coisas, né? Então, é muito isso, assim, é muito esse processo. E que é um processo pessoal de cada, daqui a pouco vai vir um outro palhaço, uma outra palhaça que vai te falar, não, porque eu faço dessa forma, e dessa forma super funciona. E tá tudo certo, porque não existe regra na arte, né? É tudo subjetivo e tal. Mas a palhaçaria, ela tem essa questão
do tolo, do bobo, do que, né, do que não entende, do que vai tropeçar em qualquer coisa, tudo vai ser um problema. Ele tenta resolver um problema, ele cria outro a partir desse, mas ele também é aquele ser que fala as verdades, né? Uhum. Ele tem uma permissão, tanto que o bobo da corte era o único que podia falar as verdades para o rei e não ser degolado, né? Então ele tinha esse lugar ali que o riso talvez nos permita. Pode Sei. ser. Eu acho... Olhei para a câmera agora. Fica essa pergunta. acho muito interessante. E eu lembro de quando eu fazia teatro, eu ria muito mais comigo fazendo do que com os outros. Porque é diferente, é uma postura diferente que tu vai assumindo. E isso, me olhando, eu ria muito. Eu me divertia muito fazendo. Eu imagino que deva ser muito assim também. E até as conexões que acabam acontecendo. São muitas camadas, né? Assim, o teatro, a arte não age de uma forma superficial, né? Ele age no nosso interior mesmo, assim, de dentro para fora, né? Vai libertando, né? Vai libertando. Mas tu tem 2 personagens importantes para falar, né? Da Harley, vamos ver onde é que ela atua, como é que ela é, e as mulheres que fazem rir. Conta para nós o que é isso. São as 2 coisas importantes. Ai, são amor, né? São filhos, assim. Gente, porque é isso também. Quando você cria um personagem, um espetáculo novo, é sempre um tiro no escuro. Você nunca sabe exatamente onde vai dar, né? Então é um limbo que você fica ali no início do processo de criação, que às vezes pode ser um pouco angustiante também, né? Porque, tá, mas isso que eu tô fazendo? Mas também faz parte do processo criativo, a gente se questionar, né? E tá sempre em processo. A Harley, ela é uma palhaça que surgiu em 2016. Na época, eu ganhei um Financiarte para montar um espetáculo e ela surgiu nesse processo de criação desse espetáculo, que é o Circo da Harley. E é um reflexo da Odelta na sua adolescência roqueira. E é para adolescentes esse espetáculo? É livre para todos os públicos. Funciona muito com adolescentes, funciona legal. com adultos e funciona com crianças também. Eu acho que ela é uma figura muito universal, mas não tanto pelo tema que é rock and roll. É porque ela é muito boba, gente, ela é muito boba. Ela é muito... acho que as crianças pequenas, quando elas veem que a Harley não consegue subir um degrau porque ela não aprendeu o mecanismo e uma criança tem que ir lá e ensinar para ela, né? Ela é que nem eu acho que se identificam, sabe? Ela é muito ingênua, muito... quer ser a corajosa, mas não é bem assim, né? Legal. E ela é um reflexo... Quando eu era adolescente, eu ia para as festas e tal. Eu comecei a sair tarde, assim, mas por influência do meu irmão mais velho, eu era muito rock and roll. Então, Nirvana, Pearl Jam, que hoje está voltando, né? Axl Rose. Para mim, eu era bem rock and roll e eu não conseguia ir para uma festa se não tivesse tocando o som, se não tivesse tocando rock and roll, eu não me divertia, assim, eu era dessas chatas, né? Desse nível de chatice. Mas em Garibaldi a gente tinha e ainda tem um bar muito rock and roll chamado Bar do Joey. Eu não sei se vocês conhecem. Não. É um bar que existe há 40 anos já, quase. E que ele era um bar que tocava rock and roll, tinha bandas legais que iam lá. Então, quando eu fui pesquisar essa palhaça, tentar encontrar essa figura, né? Isso veio, mas veio de uma forma assim, eu não fui buscar, né? Foi uma coisa que foi chegando, que eu acho que o universo também vai trazendo isso pra gente. Tu foi um pouquinho espelho dessa personagem. É, então. é claro que ela é potencializada, Sim. né? Ela é muito rock and roll, então também quis explorar esse ridículo dos grandes rockstars, né? Porque é muito o cara comeu um morcego, Ozzy, né, uma vez. Porra, por favor, isso não é ridículo que seria, né? É verdade. Então, e ela foi uma figura que eu também fui descobrindo, não foi, estreiei o espetáculo e agora essa figura eu já conheço e tal.
eu fui descobrindo ela conforme o espetáculo também foi amadurecendo, fui descobrindo outras camadas nela. No início ela não tocava guitarra, agora ela toca guitarra. Então também ela também está sempre em processo, assim, é uma legal. personagem que eu quero levar para o resto da minha vida, E né? os textos sempre tu que constrói, Adelta? Sim, desse espetáculo foi uma criação minha. A direção foi da Ana Fux, que é uma outra palhaça de Porto Alegre, minha parcerona. Mas a construção da narrativa, assim, foi minha. Perfeito. Que eu acho que é a parte mais difícil, né? Fazer a construção baseado no teu personagem. Também é um processo. Porque qual é a história da Harley, né, nesse espetáculo? Ela ela é de uma família circense. Tá. E ela quer muito, ela vê os irmãos dela, e os tios, e os primos, e até o próprio pai, que é o Charlie Chaplin Davidson, e daí o outro é o Mazzaropi Davidson, daí então... essas figuras masculinas sempre são as estrelas do circo, sempre fazem os números de altíssima periculosidade, e ela quer muito fazer altíssima periculosidade. Mas ela vende pipoca, ela faz a assistente de mágico, ela faz as dancinhas, e ela quer realmente ter o número dela. Então, o espetáculo conta essa saga dela, de querer ter o número do pai dela, não permitir, até que ela... O desejo de ser visível. Exato, onde ela era invisibilizada. Exatamente. Perfeito. Até que ela sai do Circo Davidson, assim, ela abandona o Circo Davidson, e daí ela vai procurar o caminho dela, assim, o resto vocês vão ter que assistir o espetáculo. Muito bom, muito bom. Mas, e as mulheres que fazem rir, vamos lá, esse gente, também interessa. Ai, que orgulho que eu tenho desse sonho. É muito engraçado. La Donna que Le Donne que fa rider. Eu vou dizer que ninguém falou certo no que eu vi. É porque é o Rider, tem que ser esse Eren. Não é Rider, não é Rider, não é Rider. Eu vi muita gente vocês entrevistando e foi muito engraçado. Legal. Então, justamente, eu quis pegar esse apelo que a gente tem cultural muito local aqui, que é do Talhã, que já é um idioma, né? Agora não é mais um dialeto, é um idioma. E também tentar universalizar isso, trazer o macro para o micro, né? Nos conectar ali com o macro. Então, foram 5 dias de atividades, onde vieram palhaças de vários estados do Brasil, de vários lugares daqui do Rio Grande do Sul, para uma série de atividades que tinham apresentações teatrais, oficinas de palhaçaria, roda de conversa, a gente teve o cabaré artístico, teve cortejo ali no Parque dos Macaquinhos. Então foi bem intenso, e toda a programação gratuita, aberta ao público, as oficinas, a gente esgotou, a primeira oficina esgotaram as vagas em 2 dias, a outra em 4 dias, então a gente teve uma procura muito grande da comunidade caxiense, né? E todos os espetáculos lotados, assim, com excelente público. A gente só percebe o quanto que esse tipo de ação era necessária, e talvez nem as pessoas percebessem, né? Exato. Não, se dão conta. E o mais bacana, assim, além de poder oferecer, claro, através de uma lei Aldir Blanc do governo estadual, eu consegui viabilizar isso sem cobrar nada do público, né? Beleza. Mas além disso também, que me é motivo de muito orgulho, assim, né? De poder proporcionar isso, é também poder trazer as narrativas dessas palhaças. Porque como que era a palhaçaria no circo tradicional, né? Você lembra o Branco e o Augusto, a gente fala, o bobão e o que sabe de tudo. Então, eles ficavam muito naquela disputa, né? E qual que era a narrativa deles? Era o universo masculino, era isso, né? As narrativas das mulheres nunca surgiram, né? A mulher, ou ela era a gostosona, que né, o motivo da disputa entre os dois, ou ela era a sogra chata, ou ela... Sempre esses mesmos lugares, né? Mas as narrativas femininas nunca apareciam. Então, de uns anos para cá, dos anos 90, olha como é recente, né, gente?
através do primeiro grupo de palhaçaria feminina, que é as Marias da Graça, do Rio de Janeiro. Começou esse movimento ali, como é que é fazer mulheres fazendo palhaço, né? E no hospital eu tive isso muito claro, assim, a maneira como a gente fazia humor e como as mulheres recebiam de outras mulheres, que às vezes não era isso que se esperava, enfim. Mas isso lá, né, nos anos 2007, 2008, a gente não entendia muito bem ainda como é que era essa questão, porque ainda estava sendo, né, estudada e ainda está sendo formulado, né? Mas com o início dessas pesquisas, o que aconteceu? As narrativas das mulheres vieram à tona, apareceram nesses trabalhos. Então, maternidade, a carreira, os desafios pessoais, as questões femininas, de fato, né? Tudo isso começou a aparecer e através desse filtro, né? Da sensibilidade, do ridículo, tudo isso que a gente já falou que compõe a figura do palhaço ou a palhaçaria, mas também trazendo coisas novas, porque no masculino o que a gente tem, né? O branco e o Augusto, o inteligente e o bobo, aquele que manda, aquele que obedece, aquele que dá a torta na cara, aquele que recebe a torta na cara, que é uma coisa muito masculina, né? Nós mulheres, a gente transita de outra forma, a gente não está sempre aqui ou sempre aqui. A gente às vezes é branca, a gente às vezes é Augusta, e isso tem muito a ver de como nós mulheres somos cíclicas, né? Exato. De como nós mulheres transitamos por esses lugares. Então também está se descobrindo um outro tipo de palhaçaria, um outro tipo de humor, que é isso que é às vezes. Vai estar bem, às vezes não vai estar. Exato, e a gente também conseguir identificar isso e explorar essas regiões fronteiriças, né? Para além, agora mais do que isso... Se respeitar no meio disso tudo, né? Na verdade, fazer as pessoas pensarem também. Porque também eu acho que é uma função da arte. É uma função da arte também. Mostrar um mundo belo, sensível, mas também apontar o dedo, né? Porque a gente tem um lugar de privilégio onde a gente pode e deve apontar o dedo. Para mim, a arte sempre foi política. Tudo que a gente coloca no palco quer dizer alguma coisa para a gente e para a sociedade. Então, para mim, não existe a coisa de, eu faço vamos mostrar só o que é belo. Não, a gente vai mostrar o que é belo e a gente vai mostrar o que incomoda também. Porque é necessário a gente olhar para essas questões. Então, a gente não vai olhar para o que incomoda, porque precisa ser repensado, né, para a gente avançar enquanto sociedade. Eu acho que a arte tem um papel muito grande nesse sentido. Perfeito. Dever, inclusive. Perfeito. Ô, Delta, e se alguém chegar para ti hoje e disser, né, eu quero ir no ramo do teatro, da encenação, que conselhos tu dá? Seja resiliente. Boa. Aprenda a lidar com fracasso. Aprenda a lidar com não. Você vai ouvir muitos nãos. Muitos. Mas... Com os próprios fracassos também? Claro. A gente é muito cruel com a gente. A gente não é cruel com o outro como a gente é com a gente. Quando a gente erra, né? A gente não diria coisas que a gente diz pra gente. Então, também se olhar com um pouco mais de amor e de justiça, né? Entender que é um mercado complexo, que vai ter a instabilidade, mas que... Eu falo de um ponto de vista pessoal mesmo. É tão gratificante você se sentir fazendo parte de algo que realmente pode, de alguma forma, impactar o mundo positivamente. Então, e é mágico. Eu não sei, gente, eu sou suspeita para falar, porque eu fui picada pelo bichinho sabe, o insetinho do teatro, e eu fiquei nessa. Legal. E a filha vem com esses traços? Totalmente. Que legal. Então eu fico, e é uma sensação agridoce. Boa. Porque eu sei das dificuldades, mas eu também sei do quanto que é engrandecedor, lindo,
E eu sou uma pessoa completamente transformada pelo teatro, né? Eu tinha tudo para dar errado. E o teatro, a arte me salvou, assim, de muitas formas durante a minha vida. Então, só posso ser grata, né? Que lindo, que lindo. Chegando ao final, a gente quer... Pois é, né? Passou muito rápido. A gente sabe que quem está acompanhando, né, por vezes tem o sonho de seguir nesse caminho, por vezes tem um filho, um parente que quer seguir nesse caminho. Que conselho você daria, né? Não só da perseverança, mas assim, segue, como ajudar, como fazer isso? Te instrumentaliza, vai estudar. Primeiro de tudo, vai estudar. Se você puder aliar o estudo com a prática, perfeito. E seguir estudando e praticando, mas nunca abandone o estudo. E nunca abandone a prática também, porque eles são complementares, né? Então, às vezes a gente tem a ilusão de achar que eu nasci com o dom, e eu já sou uma atriz completa. Não preciso de ninguém. Eu não acredito nisso, gente. Eu acredito na vontade que a gente tem de construir um trabalho, na dedicação que a gente coloca no que a gente faz, né? Na vontade que a gente tem de ser cada vez melhores dentro do que a gente faz. Então, é esse conselho. É isso, vai fazer isso, cara. Vale muito a pena, é muito bom. É a melhor coisa, né? Mas você vai precisar estudar muito, você vai precisar não ter preguiça, porque vai ter que desenvolver habilidades que às vezes você vai achar entediante. Não que tenha, mas eu digo, você vai ter que decorar um texto, você vai ter que estudar um texto, você vai ter que pegar um instrumento e você vai ter que aprender a tocar, e não é da noite para o dia. Claro. É um trabalho de muito tempo, é um trabalho a longo prazo, e a formação é a vida inteira. Perfeito. A gente nunca está pronto. A gente sempre vai descobrindo o quanto que a gente não sabe das coisas. Concordo. E cada dia aprendendo mais. Acho que é isso. Perfeito. Então, gente, essa é a palhaça, a Odelta. É a palhaça de alma leve, né? Juntou hoje a teoria, a prática e nos deu um show de palhaçaria. Aprendemos muito contigo. Gratidão, Odelta. Muito bom estar contigo aqui. Igualmente. Bom, eu quero dizer que quando falaste que não é só um dom que a pessoa pode construir, esse caminhar eu acho que me tocou. Não só a tua história, em dizer que era um sonho que você teve que batalhar, trabalhar, renunciar a algumas coisas, ter alguns medos e enfrentar, mas abre o leque, porque eu vou dizer que eu, por exemplo, sempre digo, poxa, eu tenho dificuldade para tudo que é de movimento, né? Vai me convidar para jogar um futebol, eu tenho dificuldades, mas nada que não possa ser aperfeiçoado. Então, parabéns pela história, parabéns pela pessoa que tu é, pelo que representa também. Eu acho que a gente precisa de pessoas mais leves e que não façam isso por fazer, mas que estudem e se adequem à sociedade, se adequem ao momento que a gente está vivenciando e que consiga realmente entrar no personagem e tornar nossos dias mais leves. Então, fiquei ainda mais sua fã. Parabéns. Muito obrigada, meninas. Parabéns pelo programa de vocês. É lindo. Obrigada. Muito bacana vocês trazerem essas histórias, essas narrativas aqui e engrandecendo sempre a vida, né? De todas nós. Então, este é o Pode Além. Na sua segunda temporada, o podcast que está trazendo pessoas incríveis na área cultural. Curta, compartilhe e nos siga nas redes sociais. Acompanhe a TV Serra Farroupilha pelos canais 26 e 526 da NET Claro no Facebook TV Serra Farroupilha, no canal do YouTube TV Serra Farroupilha e pelo nosso site www.tvserra.tv.